Fala pessoal, tudo bem? Tyrone Santos aqui para mais um vídeo. Eu creio que você já se deparou com esses termos, né? BIOS ou UEFI, né? Então o que é cada definição? Provavelmente você já teve problema com o modo UEFI. Então, eu tenho aqui uma pasta, 3 imagens, e o que é o BIOS, né? Ou a BIOS, né? Tanto forma aqui o modo de falar, mas a definição é bem simples. Ele é uma tela de setup de configuração. Você, por exemplo, configura o computador, por exemplo, para reconhecer qual dispositivo ele vai estar inicializando. Você conectar um pendrive, quer realizar uma formatação. Então é através do setup da BIOS que você vai fazer todo esse processo. Mas com o passar do tempo, isso a partir de 2010, 2011, até agora mais antes, o que aconteceu? Eles lançaram uma nova, praticamente não é como se fosse uma nova atualização da BIOS e com integração a mouse. Lembrando que na BIOS tradicional você só utilizava o teclado e realizava todas as configurações necessárias. Já no modo UEFI, o que acontece? Você já tem uma interface gráfica, você tem um controle tanto de CPU e tanto do HD. Claro, também que no modo BIOS você tem esse controle, mas que você já tem o modo avançado. Aqui, por exemplo, você vai aqui na placa-mãe da ASUS, você já tem um controle aqui, por exemplo, dos fãs de rotação. Pode controlar a rotação, você pode controlar a temperatura do PC, tudo com mouse e teclado. Porém, você vai ter acesso a informações do sistema e de todo o hardware do computador antes mesmo que ele seja ligado. Então, essa é a primeira definição. E por que alguns usuários, quando vai realizar uma formatação em uma máquina que tem o Windows 8 ou 8.1, ele vai tentar, por exemplo, instalar o Windows 7, ele não consegue, né? Ele não consegue por dois motivos. O modo UEFI, ele tem uma opção chamada Security Boot, né? O que é Security Boot? O Security Boot, ele impossibilita que você instale uma versão anterior do sistema que você está utilizando atualmente. Então, por exemplo, você está usando o Windows 8 e vai instalar o Windows 7, ele impossibilita que você execute o sistema anterior a ele. Principalmente, ele impossibilitou que os usuários de distribuições gratuitas ou open source, como Linux, não realizassem a instalação. Mas é claro que isso foi revertido. Os fabricantes acabaram colocando a opção de você desabilitar o Security Boot e você conseguir instalar o seu sistema, mesmo ele sendo anterior à versão do que você está instalando, ou um sistema totalmente diferente. E aí o que acontece? Esse é do primeiro problema que você vai ter, né? A máquina lá no modo UEFI está com o Security Boot ativado e você não consegue instalar. Então, a primeira opção seria você ir lá no Security Boot e desativar essa opção, deixar disable, né? E para você verificar se seu computador ele tem essa interface gráfica unificada ou modo BIOS tradicional, é muito simples. Eu vou estar passando aqui as teclas Windows R, vou digitar MS Info 32, ok? Ele vai abrir aqui as informações do sistema para mim. Aqui nas informações do sistema, você vai procurar por modo da BIOS e aqui vai estar mostrando para você. O modo vai estar ou herdado, ou legacy, ou no modo UEFI. No meu caso aqui está herdado, então quer dizer que ele utiliza esse modo tradicional. Se tiver UEFI, ele utiliza esse modo aqui unificado, com interface gráfica, onde você vai ter integração com mouse e teclado. No modo aqui, BIOS, você só tem integração só com mouse e não tem informação completa de hardware do seu computador detalhada como tem no modo UEFI. Certo? Bom, então feito isso, você viu principalmente essa definição e a diferença. Aqui eu tenho uma imagem que vai estar exemplificando esse processo de como era feito um boot com BIOS e com o modo UEFI. Então, por exemplo, aqui, aqui no modo BIOS, né? Então tinha aqui o BIOS, ele passava lá pelo sistema de partição MBR e aí ele carregava aqui o boot, passava pelo kernel e carregava o sistema operacional. Praticamente era esse processo que eu fazia aqui. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia manipular um script para ele, por exemplo. Isso é possível, certo? Tem muitos usuários que falam que não é, mas não é possível. Para esse script ele carregar antes do sistema operacional. Então eu poderia aqui criar um script, um keylogger, por exemplo, para ele ser carregado antes mesmo do sistema operacional. Bom, já no modo UEFI, o que acontece? Tem aqui o sistema básico do computador, tem um modo UEFI, só que no modo UEFI aqui, ele já está integrado já com o sistema de boot. Ele já vai diretamente para o kernel e do kernel ele vai para o sistema operacional. Então, aqui ele carregava do boot para o kernel, aqui não. Do boot, ele já vai diretamente para o sistema operacional. E essa opção aqui, ela trouxe o quê? Trouxe o que eu mostrei lá para vocês anteriormente naquela foto, né? Você tem informação completamente detalhada do seu computador, toda a parte de hardware, antes mesmo que o seu computador seja ligado. Aqui você tem informação de temperatura de sua placa-mãe, tem informação de temperatura da sua CPU, ou seja, tem informação completa de hardware do seu computador, onde não tem no modo BIOS. Fora ainda que quando uma máquina, a placa-mãe ela vem com o modo UEFI, praticamente, se você comprar ela de fabricante, toda montada, o HD ele vem particionado no sistema de disco GPT. Se você não sabe a diferença entre MBR e GPT, então deixa aqui abaixo nos comentários que o próximo vídeo eu vou falar com vocês aí, eu vou tentar detalhar para você
a definição e a diferença entre sistema de partições MBR e GPT, que é outro problema que é o uso frequente dos usuários quando vai formatar uma máquina, principalmente com o Windows 8 8.1. Quando o sistema de partição está diferente, ele acaba aí tendo diversos problemas para instalar uma versão anterior do Windows 8. Bom, então praticamente é isso. Essa é a diferença de um BIOS para o UEFI. No modo BIOS, eu tenho essa interface gráfica aqui, não é uma interface gráfica totalmente aqui tradicional, sem muitas configurações que você pode estar realizando. E eu tenho aqui o modo UEFI, onde você tem as informações totalmente detalhadas de todo o hardware do seu computador. Só acrescentando, tem algumas placas-mãe que ela vem com o modo híbrido, né? Vem tanto com o modo tradicional e com o modo UEFI. Então, para você ter toda a informação detalhadamente e ainda com a placa atualizada. Bom, praticamente era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida entre o modo UEFI e o modo BIOS. E qualquer dúvida, já sabe, não se esquece, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir mais conteúdo lá no blog jrone.info e também participar do grupo Tudo sobre Windows no Facebook. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e fui!